Olá, olá amigos, estamos de volta finalmente. Uma semana depois de toda a história do canal que eu passei sem postar um vídeo aqui, que foi semana passada. Agora estamos de volta, então vamos aproveitar o conteúdo de hoje. Você que está chegando agora no canal, o canal é o Harmonia Fácil, trata dos assuntos de harmonia funcional, as dicas aí de violão, teoria musical, improvisação também a gente tem aqui. Então a gente foi ampliando coisas no canal, então tem muito assunto pra gente ver sempre por aqui, muita dica boa aí semanalmente. Você que tá chegando, então você se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações aí. Toda quinta-feira tem vídeo novo para você. Você que já frequenta o canal, já gosta do conteúdo e confia no canal, já deixa aquela curtida para não esquecer, tá? Porque às vezes a gente deixa para dar curtida no final e esquece, aí já não vai mais acontecer. Então, hoje eu tô com um conteúdo muito legal aqui. Vou tirar a dúvida de muita gente, uma dúvida que parece coisa boba, parece coisa básica, mas não é. Muitos dos meus alunos que já tocam há muitos anos, há muito tempo, ainda se confundem com dois acordes. Às vezes tenho que explicar mais de uma vez qual a diferença entre esses dois acordes para você não confundir. Apesar deles parecerem muito, eles têm aí uma diferença e eles fazem funções diferentes. Vou ensinar a diferença desses dois acordes. Quais são esses dois acordes, Daniel? Esses dois acordes são o acorde diminuto e o acorde meio diminuto. Eles não são a mesma coisa, né? Eles têm um nome parecido, mas você pode perceber que um é diminuído e o outro é meio diminuto. Tem uma diferençazinha aí que eu vou revelar para vocês e vou mostrar a aplicação desses acordes, um pouco da aplicação desses acordes também no violão. Então você já pode, além de conhecer aqui comigo agora a diferença desses dois acordes, você vai saber também aplicar, vai saber a função deles. Vamos falar do acorde meio diminuto primeiro. O meio diminuto, ele é um acorde que vem do sétimo grau da escala maior. É o acorde formado sobre o sétimo grau da escala maior. Quando você vai montando o campo harmônico, você tem 7 acordes, porque cada nota da escala maior gera um acorde, que é feito em terças sobrepostas. Esse assunto aí muita gente já conhece. Para quem ainda não conhece, pode pesquisar sobre formação de acordes, tá? Cada grau gera um acorde diferente. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto. Quando a gente monta esses acordes em tríades, o último acorde até fica Si diminuto. Estamos falando de Dó maior. Então vamos olhar aqui o campo harmônico de Dó maior. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si, Dim. Por quê? Porque ele está em tríade, é um acorde de 3 notinhas, é um acorde simples. Então, por enquanto, esse sétimo acorde ele é chamado de diminuto, porque ele é um acorde criança. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Quando eles ganham a sétima e eles viram uma tétrade, que aí eles se tornam adulto, acordes com a personalidade mais forte, são os mesmos que eles eram quando criança, mas agora eles têm essa sétima aí que faz eles serem amadurecidos, mas são os mesmos que quando criança. Porque numa hora que pode ser um, pode ser o outro também, né? Só que um tem uma linguagem um pouco mais sofisticada, que é o acorde com sétima, e o outro a linguagem mais simples. O sétimo acorde, quando a gente adiciona a sétima aí, dentro da formação de acordes, ele gera o acorde meio diminuto. Então o sétimo grau do campo harmônico maior é o Si menor, com sétima e quinta diminuta. Ele fica desse jeito aí, mais conhecido como meio diminuto. Já praticamente não se usa tanto a bolinha cortada. Esse é um símbolo também muito usado para um meio diminuto. Ele virá desse jeito aqui, por exemplo. Ele pode aparecer desse jeito aqui. E até mesmo desse jeito aqui, ó. Você tenta deduzir. Hoje, com o avanço aí, né, da internet, com a globalização, tantas formas de linguagem, a linguagem musical escrita, ela acaba se diferenciando de país para país. Você vai ter que aprender a lidar com isso e entender o que está sendo passado ali naquela leitura da cifra. Menor com sétima e quinta diminuta. O que quer dizer isso? Que a terça do acorde é menor, não deixa de ser um acorde menor, porque ele está aí com o símbolozinho na menor. A quinta é diminuta e a sétima dele é uma sétima menor. Então a formação do acorde de Si meio diminuto está aqui abaixo, ó. Si menor com sétima e quinta diminuta tem as notas Si, Ré, Fá e Lá. Não sei se estou fazendo na direção correta aqui, hein? Espero que sim. Para quem tiver dúvida, monta aqui o acorde e vai lá e descobre aqui as notas, ó. Si, Fá,
Lá e Ré, exatamente como eu falei, só que aqui tá fora da ordem mais tradicional em terças. Aqui ele tem dá uma invertida aqui, sai da ordem regular o acorde, mas ele gera a mesma sonoridade, ó. Esse é o Si meio diminuto. Outra forma do Si meio diminuto. Vou botar aqui do lado, né? Bota aqui. Si diminuto. Essa forma aqui. Uma na quinta e outra na sexta. É sempre importante. Quem sabe uma na quarta? Vamos botar uma na quarta também? Essa fica bem agudinha. Vamos botar aí. Esse acorde tem essa formação aí. Terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Esse acorde meio diminuto, ele é mais usado para a cadência 251. Bem, uma função que ele faz muito bem, que é a função 251 para a resolução em acorde menor. Então, por exemplo, vamos resolver uma música em Ré menor. O acorde que faz o 2 na cadência 251 será o Mi meio diminuto. Depois vem um dominante, que é o Lá 7. E acontece a resolução. Ré menor. Mi meio diminuto é o 2 para a resolução no menor. É o 2 do menor que vai resolver. Então se eu tenho Ré menor aqui, o 2 é o Mi 7. Subiu um tom, né? Aqui, ó. Ré menor. Mi meio diminuto. Lá 7. E aí temos a resolução. Então, por exemplo, a resolução em Sol menor vai ser Lá meio diminuto. Ré 7. Sol menor. Pessoal, abram cifras no Cifra Club, bota aí cifra do Djavan, do Caetano, do Chico Buarque, Tom Jobim, vocês vão se deparar muitas vezes com esse movimento que eu acabei de fazer aqui, que é o movimento 2, 5, 1, especificamente para a resolução no acorde menor aqui. Tem muitos vídeos aqui no canal sobre o 251, uma progressão que é muito usada na música popular brasileira, no jazz também. Então eu sugiro que você pesquise também aí 251, harmonia fácil, e assista. Tem até um playlist aqui no canal falando só de 251. Então aproveite esse conteúdo, tá? Depois você volta aqui para continuar o vídeo, ou assiste depois do vídeo aqui. Então tá, esse é o meio diminuto. Muitas vezes ele pode fazer também a função de dominante ali, porque ele tem um trítono dentro dele. E aí você tem como meio que tentar usar esse acorde para substituir o dominante. Vamos supor, então, você tá aqui o Dó. Dó maior, Dó com sétima maior, né? Em vez de você fazer o Sol 7, você pega meio tom antes do Dó e faz esse acorde meio diminuto. Porque ele meio que parece com o Sol, sabe como é que é o negócio? Ele tem notas em comum com o Sol. Então eu sempre falo com meus alunos, liberte a mente e use acordes que tem a nota em comum, substituindo. Mas tenta sempre fazer com bom gosto, né? Tenta organizar a sua harmonia para ficar bonito, para o ouvido entender melhor. Então, em vez de tocar só o 7, por exemplo, eu posso tocar o Si meio diminuto e resolvendo Dó. Vamos supor uma cadência 2, 5, 1 pro Dó. Ré menor, Si meio diminuto. Viu como funciona bem? Então ele faz também essa função aí, função de dominante, porque ele tem aquele mesmo trítono que tem no dominante que vai dar naquele acorde e tal, né? Então, Sol 7, em vez de fazer o Sol 7, faz Si meio diminuto e resolve no Dó. Por exemplo, se fosse Lá maior, seria Mi 7, o dominante dele, mas eu posso fazer um Sol sustenido meio diminuto para preparar esse acorde, para vir antes desse acorde, que pode ser o Lá maior ou Lá com sétima maior, tá bom? Acorde diminuto, aí é um assunto longo, mas eu vou falar da diferença dele com o meio diminuto. Não vou entrar tão a fundo no diminuto, porque ele é um assunto mais extenso, né? Um acorde que faz muita coisa. Mesmo assim, ainda vou te indicar a aplicação dele aqui, uma aplicação que eu uso muito, que é bem facinha. O diminuto ele é formado pela terça menor, quinta diminuta e sétima agora diminuta. Então você diminui mais meio tom a sétima e torna esse acorde o que? Mais diminuído. Vamos ver aqui Si também, né? Si, Ré, Fá, Lá bemol. Antes lembra que era Si, Ré, Fá, Lá? Agora o Lá é bemol. Vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, nessa forminha aqui, Si meio diminuto, a gente vai pegar esse daqui, essa nota que é o Lá, e descer pra cá. Claro que a gente tem que configurar aqui a posição dos dedos. E aí a gente tem o Si diminuto. Então esse é o som do Si diminuto. Esse é o som do Si meio diminuto. Então essa notinha aí dá uma diferença, né? Dá pra saber quando o acorde é meio diminuto e quando é diminuto. Esse acorde diminuto, ele vai ter funções como função dominante,
bem parecida mesmo com a que eu mostrei aqui do meio diminuto. Então, por exemplo, a resolução no Dó ou no Dó menor, você pode meio tom antes preparar o acorde diminuto. E aí você faz a resolução. Resolveu no Dó, né? Ou no Dó menor, tá? Meio tom antes, preparou, resolveu. Então ele faz igual. Tem o diminuto, que é o diminuto de passagem, que vai vir meio tom acima para cair meio tom abaixo aqui. Então, por exemplo, quando você vê lá, vou te contar, os olhos já não podem ver. Fiz aqui um si bemol diminuto caindo no lá menor. Então estou meio tom acima caindo para baixo. Isso aqui é um diminuto conhecido de passagem. E o outro diminuto que a gente tem também muito conhecido é o diminuto que está no mesmo acorde e resolve nele mesmo. Então, por exemplo, Lá diminuto e aí eu caio no Lá maior ou Lá menor, entendeu? Então tem esses 3 tipos de diminutos, mas eu uso bastante o diminuto dominante. Tô indo para um acorde, boto ele meio tom antes, e aí eu tenho um preparador, como se fosse um dominante, sendo maior ou menor. Tô indo para Lá menor, boto um Sol sustenido meio tom antes, em vez de usar um Mi7, por exemplo. Ou pode usar os dois também, né? Muita gente toca música aqui em tom menor, Lá menor, Ré menor, Mi7. No lugar do Mi7 pode usar, por exemplo, o Sol sustenido diminuto. Ou pode usar o Mi7 e também o Sol sustenido diminuto, né? Ré menor. Ó, vou para o Mi7. Não deu muito certo esse baixo aqui não, mas é por aí. Mi7, ou você só usa um deles mesmo. O diminuto é um acorde simétrico, ele vai se repetir a cada um tom e meio. Outra dica importante para você que está aqui ainda, você que ficou aqui, você sabe que essa dica agora a mais do diminuto é importante. Então você vai digitar aqui embaixo na mensagem, dica importante. Não bota nada disso não, bota dica extra. Pronto, dica extra. Você que vai pegar essa dica agora. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui o Sol sustenido diminuto, que era o acorde que a gente estava falando, para resolver no Lá menor, em vez de fazer o Sol sustenido diminuto, sabe o que eu posso fazer? O Si. Porque eu soltei um tom e meio aqui. E aí o acorde que eu faço aqui, que é o Si diminuto, é igual ao Sol sustenido diminuto, só que invertido. Agora quem está no baixo é o Si. Se eu subo mais um tom e meio, Ré diminuto, também pode usar o Ré diminuto para preparar o Lá menor. Se eu não quero usar o Ré, eu queria um baixo aqui, ó. Fá diminuto para preparar o Lá menor. Então eu tenho 4 acordes diferentes para preparar o Lá menor, olha que legal. Só porque eu saltei um tom e meio. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de som. E aí acontece a resolução. É ou não é? Já ouviu? Ouviu ou não ouviu? Gente, é essa a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa a curtida aí, deixa o like para fortalecer o canal, pra gente poder distribuir esse conteúdo para mais gente aí. A gente se encontra aqui semana que vem, conversando mais de um outro assunto. Eu tô querendo trazer essa série aí de diferenças, que tem muitas coisas que a gente confunde. A gente se vê na semana que vem. Beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.